Quando o Bolsonaro e os bolsonaristas foram eleitos em 2018, e quando eu falo bolsonaristas, eu falo toda a equipe de Bolsonaro, deputados estaduais, deputados federais, senadores e também governadores. Todos eles foram eleitos com um discurso de combate à corrupção. Vamos falar da pauta moral, porque os petistas roubaram, a esquerda faz corrupção. Todo aquele discurso que acaba consumindo muito a classe média, um discurso super aderente com a classe média, extremamente moralista, mas também extremamente corrupta, porque nós sabemos muito bem quais são as índoles do cidadão de bem bolsonarista. Mas esse discurso cola com a classe média. E acreditando numa espécie de salvador da pátria, a classe média, as elites e também algumas pessoas mais pobres votaram em Bolsonaro. E embarcados nesse discurso de Bolsonaro, também votaram em alguns governadores bolsonaristas que foram beneficiados pela campanha de Bolsonaro, que tiveram apoio de Bolsonaro. Eram desconhecidos no início da eleição e agora são governadores de seus estados. Um deles é Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, do PSC. Wilson Witzel era um total desconhecido, recebeu o apoio de Bolsonaro, foi eleito governador. Já não é mais bolsonarista, como o próprio Wilson Witzel disse. Porém, Wilson Witzel, e é legal falar o nome dele, corrobora em tudo a mentalidade do bolsonarismo. A única coisa que Witzel não faz é se dizer bolsonarista, mas no fundo a mentalidade é a mesma. Em Santa Catarina também nós temos Carlos Moisés. Carlos Moisés, do PSL, bolsonarista, eleito graças ao apoio de Bolsonaro. Duas figuras que se beneficiaram de Bolsonaro, duas figuras que tiveram um apadrinhamento de Bolsonaro e dois governadores que vão tomar com certeza no impeachment, ou tomar o processo de impeachment. Ambos estão com o processo de impeachment muito bem encaminhados, principalmente em Santa Catarina. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, cometeu lavagem de dinheiro, mas possivelmente vai tomar o processo de impeachment por crime de responsabilidade fiscal. O processo foi aberto, foi continuado com uma votação imensa e esmagadora. Nem os próprios deputados do PSL, que é o seu partido, votaram a favor do governador. Então a situação está muito difícil. E o Witzel é a mesma coisa. Está afastado, teve todo aquele problema, foi afastado, né? Teve aquele problema de lavagem de dinheiro por conta da Covid-19. Os dois, talvez parecido, talvez seguindo os passos de Bolsonaro, que até o momento não tem nada de corrupção, mas algumas perguntas sem respostas, como por que a Michele Bolsonaro, a primeira-dama esposa de Bolsonaro, recebeu 89 mil reais na sua poupança. Isso não tem a mínima explicação. Também não há explicação para os funcionários fantasmas. E quando o Bolsonaro precisa depor a respeito da Polícia Federal, ele está com medo de depor. Todo machão tem medo de ir lá depor presencialmente, quer escrever. Estranho. Mas o que nós estamos vendo são os candidatos de Bolsonaro que foram eleitos com a pauta moral, com a pauta do combate à corrupção, sendo derrubados um a um, justamente pela corrupção. E por que nós estamos falando isso aqui no canal? Já que essa é uma discussão de mentalidade de classe média e nós aqui abominamos isso. É porque, obviamente, existem coisas a mais que nós podemos extrair desse entendimento. Os bolsonaristas gostavam de falar que eles não tinham bandidos de estimação. Gostavam de dizer que eles iriam pressionar Bolsonaro. E falavam que se todos do Partido dos Trabalhadores são corruptos, logo Lula também é corrupto, logo toda a esquerda é corrupta. Bom, pastor Everaldo, que apoiou o Witzel, batizou o Bolsonaro, aliado de Bolsonaro, lavagem de dinheiro. Wilson Witzel, lavagem de dinheiro. Todo mundo ao eleitor de Bolsonaro, os bolsonaristas, vários também corruptos. Só Bolsonaro que é honesto? Se fosse o Lula, não tenho certeza que você, bolsonarista, não teria o mesmo tipo de comportamento. Então perceba que não é pelo combate à corrupção que essas pessoas apoiam Bolsonaro. Porque agora eles vão falar, não, mas não é Bolsonaro, são ali os seus aliados, são seus traidores, no caso de Wilson Witzel. Esse discurso não cola muito não, mas enfim. O que move os bolsonaristas, pessoal, não é uma pauta moral. O que move os bolsonaristas, muito menos é uma pauta de combate à corrupção. O que move cada um dos bolsonaristas, claro, estou dizendo daqueles eleitores mais fanáticos,
é o rancor. É o sentimento é a raiva, é o ódio que move cada uma dessas pessoas. São pessoas rancorosas, são pessoas que cultivam esse sentimento e olham em Bolsonaro uma expressão daquilo, uma identificação com o rancor que elas mesmas têm com as suas próprias vidas. É isso que move o bolsonarismo, é a raiva. Por isso que Bolsonaro consegue capitalizar tão bem, principalmente quando ele ataca tudo. Quando ele ataca tudo, essas pessoas têm algo muito catártico, porque elas queriam fazer exatamente isso que Bolsonaro está fazendo. Elas queriam atacar, elas queriam vociferar, porque é assim que o bolsonarismo se movimenta. Não é pelo combate à corrupção. Isso aí ficou história para boi dormir. E nós estamos percebendo cada vez mais, quando nós temos esses problemas de corrupção, que são pessoas que têm muito rancor. É isso que as move. E é isso que as continuará movendo até 2022. Os rancorosos brasileiros estavam adormecidos, esperando alguém que pudesse despertá-los. Bolsonaro os despertou. Quem vai colocá-los para dormir? Talvez demore um pouco. Mas isso é mais um ponto importante para que você possa entender Bolsonaro e para que você possa compreender a cabeça do eleitor bolsonarista. Estamos chegando muito próximos aos 38 mil inscritos, então curta esse vídeo, compartilhe, me siga também lá no Twitter, @profileoficial.